Oi gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim falar sobre a última série de romance histórico que eu li nesse mês de janeiro, que foi a série Os Bedouins, da Mary Ballard, publicada pela editora Arqueiro. Antes de eu falar de cada livro, deixa eu dar o panorama geral da série. Os Bedouins são uma família de 6 irmãos que fazem parte da aristocracia inglesa. A série vai contar a saga de relacionamentos amorosos deles. A família é comandada pelo Duque Bewcastle, que é bastante rigoroso. Ele foi treinado para ser duque, então ele faz isso com muito orgulho e ele sente muito a responsabilidade desse papel dele na família, já que ele é o primeiro filho. E apesar disso, eles não são uma família convencional, já que as irmãs são bem mais livres do que as regras da época impõem. E como vocês vão ver durante os livros, eles se casam de formas não tradicionais. A história se passa no começo do século XIX, e tem como plano de fundo uma coisa que eu achei bem interessante, que é as guerras napoleônicas do exército anglo-luso, com o exército imperial francês. Não vou falar do contexto histórico mais a fundo, primeiro porque eu não sei, e segundo porque não faz realmente muita parte da história. Mas aqui em 3 livros a guerra tem um papel, se não importante, mas tá mais presente. O primeiro livro da série é o Ligeiramente Casados, que foi publicado em 2014 pela editora Arqueiro e foi traduzido pela Ana Rodrigues. O primeiro livro vai contar a história do segundo irmão, que é o Aidan Bedouin, que, como manda as regras da sociedade aristocrática da época, o segundo irmão nasce para carreira militar. E é isso que acontece com o Aidan. No começo desse livro, ele é o coronel da Batalha de Toulouse, na França. O coronel Aidan é a última pessoa que o capitão Percival Morris vê antes de morrer. Então ele faz um pedido, ele faz um apelo para que o Aidan cuide da irmã dele, do capitão Morris, custe o que custar. E como os Bedouins são muito honrados, apesar de não entender exatamente o que esse custe o que custar significa, o Aidan concorda, dá sua palavra de honra, e ele mesmo em pessoa vai dar a notícia da morte do capitão para a irmã dele e vai protegê-la custe o que custar. Ao fazer o que foi prometido, o Aidan conhece a Eve, que é a irmã do capitão Morris, que mora sozinha na sua propriedade muito bem administrada, com pessoas estranhas morando e cuidando dela. E ela parece muito bem de vida, assim, não parece ter nada que precise ser cuidado. Então o Aidan dá a notícia pra ela, é um choque, como naturalmente acontece, Só que depois ele descobre que por causa da morte do capitão Morris, a Ivy pode perder toda a propriedade. Mas enfim, o fato é que ela precisa de um casamento para não perder tudo que ela tem. Para o primo dela odioso. E como Aidan prometeu protegê-la custe o que custar, ele entendeu esse custe o que custar nesse momento, então ele acaba propondo um casamento de conveniência para que ela não perca tudo. Só que, como eu falei, o Duque de Bewcastle é muito rigoroso, muito ciente das suas responsabilidades e da responsabilidade de toda a família. Então, depois de um tempo que o casamento acontece, ele descobre que Aidan se casou com uma mulher que não é da aristocracia, mas mesmo assim ela precisa ser apresentada à rainha, precisa ser apresentada à corte, à sociedade, enfim, essas coisas. Então é assim que eles se descobrem que eles estão ligeiramente casados, mas não exatamente, ou muito mais que isso. O segundo livro é o Ligeiramente Maliciosos, que foi lançado em 2015, também com tradução da Ana Rodrigues. Esse livro vai contar a história do Ralph, enfim, eu vou chamar ele de Ralph, porque o nome dele é Ranulph, não sei como se fala, mas enfim, o Ralph Bedouin, que é mais o irmão da família, e a história dele vai se cruzar com a Judith Law. Eles se conhecem porque o Ralph tá indo em direção à casa da avó dele, que tá numa situação de saúde complicada,
e ele vai herdar a casa dela, a propriedade dela, enfim, e ele gosta muito dela. E nesse caminho ele encontra uma diligência que eu acredito que seja uma espécie de grande carruagem que leva várias pessoas, que sofreu um acidente. E dentre essas pessoas que viajavam nessa diligência está a Judith Law, que é uma mulher que é filha de um reverendo, tem uma família pobre, mas tem familiares aristocráticos. Então a Judith, ela tá indo nessa diligência para casa de um parente rico, né? E ela vai ser como se fosse a criada da avó dela. Mas aí a diligência sofre esse acidente e o Ralph encontra essa diligência parada, né? O maior inferno e tal. Por N motivos, ele e a Judith vão juntos no cavalo dele para uma outra estalagem depois do acidente. Eles usam nomes diferentes, né? Eles fingem ser outras pessoas, acabam passando momentos prazerosos juntos e depois cada um segue seu caminho. Na verdade, a Judith, se eu não me engano, foge. Mas enfim, eles seguem seu caminho. Só que, claro, a avó da Judith, ela é amiga da avó do Ralph. Então eles se encontram novamente nessa situação constrangedora, que ele vê a Judith como uma parente pobre e tal, que tá lá como criada, e ele, né, como o irmão de um duque. Esse é um dos livros mais legais, não é o meu preferido exatamente, mas eu gostei muito dele, porque a Judith, ela tem uma personalidade de artista, então ela sabe atuar muito bem, ela é apaixonada por teatro, né, as descrições das apresentações que ela faz pro Ralph enquanto eles estão sendo outras pessoas são muito boas, então eu gostei bastante desse aspecto nesse livro. O terceiro livro da série é esse aqui, Ligeiramente Escandalosos, que também foi lançado em 2015, também com tradução da Ana Rodrigues. Esse terceiro livro vai contar a história da Frisia, também não sei se fala o nome dela assim, gente. Mas enfim, a história dela ela já foi noiva do vizinho da casa Bedwin, não deu certo, e esse vizinho, ele vai ter um filho em breve. Então ela meio que foge pra uma outra cidade, vai ficar com uma amiga dela numa cidadezinha pequena embaixo. E no caminho pra essa cidade, ela fica numa estalagem que não tem tranca na porta. E aí um cara louco, seminu, entra no quarto dela, pede pra ela escondê-lo. Ela fica possessa porque ela não é uma pessoa tímida, nem daquelas sensíveis. Eles têm um certo atrito, mas enfim, o cara consegue escapar quase ileso. E quando ela chega em Bath, né, na casa da amiga dela e tal, ela descobre que esses cara desconhecido é o Marquês de Halmer, que é o Joshua Moore. E em meio a várias situações engraçadas e desencontros e, enfim, coisas que poderiam ser resolvidas se as pessoas simplesmente falassem, o Joshua pede pra Frisia pra ela fingir ser a noiva dele, pra fingir que eles estão apaixonados, porque na verdade a tia do Joshua quer que ele se case com a prima dele e ele não quer, e ela também não quer, enfim. Pra fugir desse casamento que a tia quer arranjar pra ele, ele finge, né, estar noivo da Frisia, que adora a situação porque ela tá muito entediada com a aristocracia de Bath, enfim. Essa coisa que se torna um romancezinho fofo, apesar da personalidade tanto da Frisia quanto do Joshua. Eu gostei muito desse livro também porque a Frisia, ela é uma mulher mais diferente do que a maioria, porque a personalidade da Frisia é muito boa. Ela fala e ela corre e ela tá nem aí pra sociedade inglesa, e isso é muito legal. Porque tem mulheres nesses romances de época que elas são fortes, mas elas continuam seguindo as regras da sociedade. A Frisia não. Ela é forte, mas ela não segue a maioria das regras. O quarto livro da série é o Ligeiramente Seduzidos, que foi publicado em 2016, também com tradução da Ana Rodrigues. É nesse livro que o cenário da guerra é mais aprofundado,
porque esse livro vai contar a história da Morgan Bedwin, que está na Bélgica, em Bruxelas, em 1815, que é quando as guerras napoleônicas estão bem no fim. Existe uma ameaça iminente do exército francês, né, que está se aproximando de Bruxelas. Então, meio que a nata da sociedade aristocrática está em Bruxelas. E a Morgan, que é a irmã mais nova dos Bedwins, ela quer estar lá em Bruxelas porque ela quer estar perto de onde tudo acontece. Ela quer ver as coisas acontecendo. Ela sempre foi muito protegida porque ela é a caçula, né? Então, ela queria se ver livre dessa proteção e, enfim, ter novas experiências. É lá na Bélgica, lá em Bruxelas, que ela conhece o Conde de Hawthorne, que é o Gervase Ashford. Ele tem um nome em francês, então eu também não sei se fala o nome dele assim. E o Gervase, ele tem uma história antiga com o Duque de Bewcastle. Então, ele começa a se aproximar da Morgan primeiramente como uma vingança. Mas a Morgan, ela, apesar de ter 18 anos, ela entende bem que está sendo manipulada por um cara que só quer tirar a honra dela ou algo assim desse tipo, apesar dela não saber que existe essa ligação dele com o irmão dela. Mas enfim, ela entende as intenções dele e tenta virar o jogo, tenta fazer diferente, mas enfim. O que acontece é que eles acabam virando meio que amigos. Ela fica em Bruxelas cuidando dos feridos que chegam. Então ela é meio que uma enfermeira informal. Eu achei isso bem interessante na história, porque era totalmente absurdo uma mulher da aristocracia ficar nesse tipo de ambiente e tal, com essas pessoas, enfim. Mas enfim, de todo modo as pessoas falam disso, falam dela com a companhia do Conde de Hawthorne. Isso vira um problema porque, enfim, uma mulher desacompanhada com um homem não dá certo, blá blá blá. Mas essa é uma história bem interessante porque junta todas essas coisas assim: a guerra, a traição, a vingança, o amor, até a amizade mesmo, porque a Morgan, né, cria esse vínculo com o Gervase primeiramente. Eu acho que a Morgan é a minha preferida depois da Eve, talvez. Não sei, eu fiquei com sentimentos conflitantes sobre o meu preferido dessa série. O quinto e penúltimo livro da série é o Ligeiramente Pecaminosos, que também foi lançado em 2016, também com tradução da Ana Rodrigues. E pra mim foi o pior livro da série. Esse livro vai contar a história do irmão da Morgan que estava perdido no livro dela, que é o Eileen. Eu vou chamar ele de Eileen Bedwin, mas eu não sei como se fala o nome dele. O Eileen é o terceiro irmão dos Bedwins, então pelas regras da sociedade ele deveria ter se tornado padre, né? Deveria ter seguido a carreira religiosa. Mas isso não é com ele, então ele tá meio que perdido na vida, ele não sabe o que fazer. Então ele decide que talvez seja uma boa seguir uma carreira diplomática. Então ele acompanha a Morgan em Bruxelas, na Bélgica, no livro anterior, porque ele tá esperando uma missão diplomática, né? Ele não é exatamente militar, mas ele pode servir para fins militares. Então ele fica perdido no livro da Morgan, porque ele fica desaparecido, na verdade essa é a melhor palavra, porque ele vai entregar uma mensagem em meio à Batalha de Waterloo, que é uma das últimas batalhas com o exército de Napoleão Bonaparte. Então ele vai pro meio da guerra, né, só para entregar uma mensagem. E quando ele tá voltando, né, com a mensagem de volta para o consulado ou alguma coisa assim desse tipo, ele é baleado na perna, cai do cavalo e fica desacordado. Então a família dele dá ele como morto, né, porque ninguém consegue encontrá-lo, mas Rachel York consegue encontrá-lo enquanto ela tá andando pela floresta que tem lá perto, tentando encontrar riquezas entre os mortos. O Eileen é a primeira pessoa que ela encontra, assim, desacordada. Ela entra em pânico, ela não quer, na verdade, roubar dos mortos. Então ela
descobre que ele tá vivo, pede ajuda, de repente a ajuda chega do nada, assim. Então ela consegue salvá-lo. Só que tem um detalhe, ela é uma dama, eu não lembro exatamente, se eu não me engano a família dela, o pai dela era um barão, algo assim, ou o tio dela é um barão, algo desse tipo. Mas enfim, ela é uma dama, mas ela na verdade tá morando num bordel com 4 amigas prostitutas. E elas perderam todo o dinheiro delas porque a Rachel achou que um cara que se fazia passar por um reverendo iria guardar o dinheiro delas, e na verdade acabou roubando o dinheiro delas. E enfim, toda essa história acontece, elas perdem todo o dinheiro e elas precisam encontrar o cara, ou enfim, achar outra maneira, né, de ter esse dinheiro de volta. Ela, a dama, né, e as prostitutas. E assim, quando o Eileen acorda, né, que tá sendo cuidado pela Rachel, né, no quarto de um bordel e tal, ele no começo acha que ela é uma prostituta, e apesar dele se sentir grato e sentir uma certa atração pela Rachel, ele fica com esse pensamento de que, nossa, ela é uma prostituta. E assim, ele não consegue pensar nela como uma prostituta. Ele consegue pensar em todas as outras, fazendo o trabalho delas, mas a Rachel não. Nossa, ela parece ser muito boa pra isso, sabe? Esse é o pensamento dele, na cabeça dele. E eu achei isso terrível. O Eileen e as mulheres bolam um plano, né, pra conseguir a herança da Rachel, porque ela tem uma herança com um tio e tal. Então ela vai fingir que ela e o Eileen são casados pra conseguir essa herança, porque ela só consegue a herança depois que se casar. Ela leva todas as amigas prostitutas dela junto com elas, né? Elas vão ajudá-las sendo camareira, enfim, sendo ajudantes. Pareceu uma coisa muito clichê de redenção, assim, de salvamento, assim, sabe? Eu não gostei. Eu realmente não gostei. Eu não gostei nem um pouco, assim, do tipo de pensamento que corria na cabeça do Eileen, né? Porque ele sempre pensava na Rachel como uma pessoa melhor, como se ela não pudesse ser prostituta porque ela era incrível, ou algo assim desse tipo, enfim. Apesar que toda a história, além disso, é legal, é fofinha como todos os outros livros, mas talvez eu até entenda a percepção da autora, né, o jeito como isso se liga com o resto da série, né, porque todas as outras mulheres da série, não, todas as outras mulheres não, todos os outros casais da série são formados, né, com um irmão Bedouin e uma pessoa que não é exatamente importante o bastante para ser casado com um Bedouin, assim, na visão da aristocracia. E o 6º e último livro da série, Os Bedouins, é o Ligeiramente Perigosos, que foi lançado em 2017, também com tradução da Ana Rodrigues. Esse livro vai contar a história do Wulfric Bedouin, que é o Duque de Belcastle. Enfim, ele é retratado sempre como um cara frio, né, um cara super reservado. Ele teve uma amante fixa por vários anos, inclusive durante toda a história ele tem a mesma amante. Ele não é do tipo que tem várias mulheres, mas ele nunca se casou, apesar de ter sempre a mesma amante. Mas a situação muda e talvez por causa disso, desse acontecimento, e por causa, enfim, dos recentes casamentos de todos os membros da família dele, ele se sente sozinho, ele sente que a casa dele tá vazia, e ele decide aceitar por impulso um convite para passar 2 semanas numa temporada, assim, que os ricos faziam naquela época, né, de passar 2 semanas na casa de campo de alguém, enfim, blá blá blá. E aí ele aceita de impulso, né, se arrepende algumas vezes, mas é lá que ele conhece a Christine Derrick, que é uma mulher também que não está dentro, assim, da aristocracia, né, se eu não me engano a família dela também é religiosa ou algo assim. Ela também não é adequada pra ser esposa de um duque, e ela tem a melhor personalidade de todas. Ela é uma pessoa muito aberta, muito extrovertida. Ela não consegue ficar no canto dela, assim, só observando. Ela tem que participar de tudo, sabe? E não é uma coisa assim que é forçada. É uma coisa da personalidade dela, sabe? Dessas pessoas com personalidade extrovertida. Eu também não entendo, não. Mas enfim, enquanto todas as outras
mulheres que estão nessa temporada, que são muito mais novas que a Christine, estão querendo ter as atenções do Duke, né? Quem sabe até conseguir desposá-lo, apesar dos vários anos em que todo mundo tentou e nunca conseguiu. A Christine é a única que não tá afim dele, que não quer nada com ele, mas mesmo assim eles se sentem atraídos, logicamente. Eu gostei desse livro por causa da personalidade da Christine, que é solta, é leve, ela brinca, ela corre, ela não tá nem aí com o cabelo dela, com o penteado dela, com as roupas dela, enfim. E eu gostei ainda mais porque a autora não se desviou tanto da personalidade do Wulfric, do Wolf, né? Porque ele sempre, em todos os 5 livros anteriores, ele sempre foi uma pessoa super reservada, super rígida, super séria, e não fugiu tanto nesse livro, né? Porque às vezes aparece uma mulher e aí o personagem que era sério, sisudo e rígido, de uma hora pra outra passa a ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Assim, e se mostrando feliz o tempo todo. E eu acho isso uma mudança de personalidade que não ocorre normalmente. Então eu acho que isso foi bem trabalhado aqui nesse livro, apesar que, claro, existe alguma coisa. Gostei muito da Christine, gostei muito do passado dela, né? De como a autora criou tudo que ela passou e toda a personalidade dela. Pensando bem aqui, eu acho que esse foi o meu livro preferido da série. E o único, assim, que eu mais desgostei do que gostei é o Ligeiramente Pecaminosos, por todos os motivos que eu já falei antes, né? Que eu já falei demais. Nossa, falei demais, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já leram essa série, se vocês já começaram a ler, se vocês gostam da Mary Bellamy. A Arqueiro lançou outra série dela, que é o Clube dos Sobreviventes, e que eu tô lendo também. Quem sabe vai ter vídeo deles aqui no canal também. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!